paz do Senhor, queridos professores. Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD, da classe de primários. Eu, professora Letícia, estarei aqui ministrando a aula número 3 do nosso quarto trimestre já, aqui no estúdio, né? E do ano de 2024. Olha só, gente do céu, como passa rápido. Eu sempre falo isso, né? Mas é porque realmente passa rápido mesmo. Mas estamos aqui e vamos lá para a nossa aula, que o tema é: o pecado gera a morte. Vamos ver como que nós podemos ensinar os nossos primários sobre isso. Só para reforçar, nós já temos duas aulas aí no nosso canal, ó, a lição número 1 e a lição número 2. Então, se você é novo aqui, volta ali que tem as duas aulas para você. São 13 aulas no total, então essa aqui é a terceira. E já se inscreve aí, ó, deixa os comentários, se inscreve, deixa o teu like. Compartilha, né, com outros professores que você conhece e vai ser bênção de Deus. Mas vamos lá, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Que o aluno deve entender que o pecado trouxe morte ao mundo, mas Cristo veio trazer a vida eterna. Ponto central, o pecado gera a morte, mas Cristo veio trazer vida. Então, a partir da segunda aula que a gente viu sobre a desobediência de Eva e Adão, né, eles com essa teve a consequência do quê? De ter a morte. A princípio, o ser humano era criado, né, para vida eterna, um relacionamento com Deus, vida eterna. Mas com a desobediência veio essa questão da separação com a morte. Mas a gente sabe hoje que Jesus veio e já deu essa oportunidade, digamos assim, né, para nós nos relacionar com Deus novamente e ter, mesmo depois da morte, morreu, tem uma vida eterna que espera, né? Existe uma vida e aí ou a pessoa vai passar no inferno ou no céu. Então, resumidamente, né, porque eu sei que para as crianças a gente tem que resumir um pouquinho. Então, resumidamente é isso, porque hoje a gente já conhece todo o contexto, né? Mas na lição nós vamos tratar também outros pontos para estar passando para os nossos primários. Memória em ação. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte. Isso é o pagamento do pecado, né? É uma coisa que é uma consequência que veio, né? Então não dá para nós mudar. Deixei também o Memória em Ação para as crianças preencher, é só você imprimir essa imagem aí, você pode dar para os seus primários escreverem. Nosso projeto do trimestre, nós já estávamos trabalhando no trimestre passado e nós continuamos com a maleta viajante da EBD. Essa maleta tem sido uma bênção de Deus. Então, se você também não sabe o que é, não conhece, tem tudo aqui no nosso Drive. Você pode depois entrar e pesquisar sobre a maleta. Depois você olha isso, hein? Vamos continuar aqui na aula. E outro nosso projeto é a bandeira da oração, que a gente fez agora por quarto trimestre. Uma opção também, né? Dá para manter os dois projetos alinhados. E a gente vai mostrar as cores das bandeiras para os nossos primários e levar a oração para um país que está na lição. Então, reforçando, só tem aqui, ó, na lição do aluno, né? Na lição do aluno vai ter o selo. Deixa eu tentar mostrar aqui. Na lição sempre vai ter o selo. Ó, vamos ver se daqui, ó. O selo dessa vez é a França. Então, o professor, para ele ter acesso, é só através da lição do aluno. Mas qual é o objetivo? O objetivo de nós estarmos trazendo isso é a gente estar vendo sobre as questões de como está o evangelho nos outros países, conhecer alguma curiosidade, como, por exemplo, a bandeira, as cores, para estar mostrando para as crianças também é legal, ou alguma curiosidade assim, né, que você gostaria de enaltecer sobre aquele país. Mas o mais importante é a gente fazer o ID. E através de fazer o ID, mas como? Nós vamos lá visitar o país? Se você tiver oportunidade, ok, é legal, mas o importante também é a oração. É o mais importante, na verdade, né? Então, a gente tem esse projeto todo
o exemplo do projeto está tudo no Drive também, né? Você pode imprimir, você pode até recortar essas imagens e colar na sua sala. Fica legal, né? Muitas professoras fazem isso, pegam os nossos materiais e colam na sala. E se você está fazendo isso, manda aqui pra gente também compartilhar aqui com o pessoal do canal. E então, hoje nós vamos falar sobre a França, que a bandeira é azul, branca e vermelha. E um monumento que é bem conhecido lá, que é em Paris, né? É a Torre Eiffel, né, que tá aí, bem bonita, é um símbolo que as crianças também gostam de ver. E aí, tem duas questões que eu gostaria de reforçar aqui com vocês. Se você quiser também usar na sua sala um atlas, é legal, o atlas do estudante, né? Porque daí, olha só, no próprio atlas, geralmente, deixa eu vir aqui, tem todas as bandeiras, ó. E aí você pode estar mostrando para os primários. E, gente, esses atlas é bem baratinho, né? Não é uma coisa assim tão cara, dá para ter na sala. Ó, aqui mostra todo um mundo. É legal de você estar ali e pedir para as crianças procurarem, né? Ó, procura o país tal. É uma forma também de as crianças estarem reconhecendo. Esse aqui que eu tenho, por exemplo, ele divide. Ó, ele divide em América do Sul, América do Norte e Central, Ásia, político, África, político e vai, ó. Ele vai dividindo, tem umas informações básicas, como por exemplo, ó, a capital, o idioma, o tipo de moeda, né, a unidade monetária. Então, assim, é bem legal também de vocês terem esse material, né, na sala. É uma dica que é um custo baixo e bom. Se você tiver oportunidade, se você tiver condições, você pode até dar para cada aluno, né, sempre usar. Aqui na nossa cidade, eu acho que está em torno de R$3 a R$4, tá? Bem barato mesmo, aqui na nossa cidade, né? Eu não sei na sua cidade que você está nos assistindo, mas é uma ótima oportunidade de você ter na sala de aula. E o nosso projeto da bandeira de oração é justamente para mostrar a bandeira, a cor, tal. E nós temos o panorama que vai trazer um monumento. Mas por que, Letícia? Porque, deixa eu voltar aqui nessa explicação. Na nossa lição, no nosso sumário, ó, a própria lição já traz, então a gente só pegou e ampliou ali para vocês, né? O sumário da lição, ele traz, por exemplo, ó, lição 3, ele tá linkado com o monumento daquele país, ó. Então a própria lição já nos dá todo o subsídio. Basta a gente querer mergulhar na lição e usufruir disso, o material tá pronto, né? Eu sei que é corrido para a gente preparar a aula e prepara, às vezes quer dar uma lembrancinha e tal, e enfim, né? Recursos visuais. Então, a gente só pegou isso aqui da lição e ampliou para vocês gratuitamente para vocês estar usando na sala de aula, ok? Então, nós vamos ver aqui a curiosidade do país, sobre o país de hoje, que é a França, né? Que diz assim, ó, de acordo com uma pesquisa do Fiducial, não sei se eu pronunciei certo, tá, gente? 56% dos franceses não acreditam em Deus. A fé recuou na França, com 44% dos participantes dizendo acreditar em Deus contra 49% em 2021, que não acreditam mais. A faixa etária de 18 a 24 anos é a que menos acredita em Deus, 36% contra e 64% que não acreditam nele. Gente, é triste, né? É muito triste. Mas que nós possamos levantar um clamor, né? E orar por este país para que o evangelho chegue. Eu já quero deixar aqui uma dica também. Até ia botar no slide, esqueci, eu anotei aqui. Para você pode colocar também, quando você falar sobre este país, você pode colocar um louvor para as crianças. E o nome do louvor é Todo Olho Verá, do Minha Vida é uma Viagem. Eu vou deixar nos comentários também aqui, na aula. E ele fala, né, que todo olho verá quando Jesus voltar. Todos os povos, todas as nações. Então é este o propósito. E é um momento que talvez você possa criar. Sempre que você for falar da bandeira da oração, não sei se você deixa para o final da aula, no começo da aula, coloca este louvor, né, para as crianças terem noção que é uma verdade que vai acontecer. Todo olho verá. Não importa onde está, no Japão, na Itália, no Brasil, Jesus vai voltar. Então nós queremos orar para que o Senhor venha, né, dar força para os missionários que estão lá, para que o evangelho chegue naquele país. E com isso nós vamos colar a nossa bandeira no nosso país. Você pode também pedir para um aluno te ajudar, né? Então aqui um palito de churrasquinho, que eu só cortei, tá, gente? Ó,
Só quebrei ele. E aí a gente cola a bandeira e coloca ali. Ó. E a ideia é nós encher, né? Aqui vai ser 13 bandeiras. Eu fiz um pouco maior para conseguir mostrar aqui para vocês no canal, né? Para ter uma boa visão, mas também pode fazer menor, tá? Conforme for a aula de vocês, ok? Então nós estamos aqui, ó, enchendo o nosso mundo, que o Senhor tenha misericórdia, né? Deixa eu botar aqui para não cair. É este momento da nossa aula também. E nós já declaramos a oração, você vai orar, você pode dar a mão, né, para as crianças, fazer um círculo, isso é muito bom. Mas vamos para a nossa aula de hoje, que o destaque bíblico é Gênesis 4, do 1 ao 15. E sempre sugiro, faça a leitura em voz alta, as crianças ouvem, gostam, isso é bom para a alfabetização delas também. Não sei, querido professor, se todas as crianças da sua turminha sabem ler, né? Então é uma questão também de ajudar elas. E eu coloquei tudo que está na lição aqui, tá? Eu não fui nada além. Então, a lição fala o quê, né? Que na lição passada a gente viu que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Que triste. Por causa da desobediência, eles perderam a vida perfeita que Deus havia planejado. Antes eles viviam felizes, conversavam com Deus e tinham todas as suas necessidades supridas por eles. Mas depois, por causa do pecado, eles e toda a humanidade tiveram que viver longe de Deus. E assim tudo ficou mais difícil. Então, eles não teriam mais a vida eterna. Agora poderiam ficar doentes, ser atacados por algum animal selvagem ou até mesmo morrerem inesperadamente por alguma outra tragédia. Tudo por causa do pecado. Então, tudo pode acontecer. O tempo passou até que Adão e Eva tiveram 2 filhos. Uma bênção de Deus, né? Filhos são bênção. Os filhos são presentes do Senhor. E apesar de todo o sofrimento trazido pelo pecado, lá estava a primeira família da humanidade crescendo. E a família é um projeto de Deus. Ao filho mais velho deram o nome de Caim e o outro Abel. Então, como todos os irmãos são diferentes, esses aqui também. Cada um tinha um gosto, cada um tinha uma habilidade. Caim, por exemplo, ele era agricultor, cuidava das plantas, das frutas, hortaliças. E o Abel era pastor de ovelhas, estava sempre trabalhando no campo e cuidando do rebanho. Certo dia, o Abel quis dar uma oferta especial ao Senhor. Ele escolheu o que tinha de mais importante, o seu primeiro e melhor carneirinho. E o Senhor, então, ficou muito contente com Abel e com a sua oferta. Muitas vezes, né, a gente acha que o Senhor, ele quer o muito, né? Mas vocês lembram daquela história da viúva? Que quando ela foi colocar a moedinha, ela deu tudo o que ela tinha? Às vezes, o nosso pouco é o muito para Deus. Então, isso é uma questão que a gente tem que mostrar para as nossas crianças também. E aí, o Caim tinha alguns produtos da terra e tinha pego alguns produtos e ofereceu a Deus. Mas Deus rejeitou a sua oferta. E ele ficou muito furioso. Ele fechou a cara, né? Ele ficou muito bravo. E aí Deus vê o nosso coração e conhece até os nossos pensamentos. E ele sabia que o Caim estava deixando o mal contaminar, pois estava planejando fazer uma coisa muito ruim. Então o Senhor disse: por que você está com raiva, Caim? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Gente, isso aqui para mim de toda a lição é o ponto-chave. Para a gente trabalhar com os primários, tá? E isso está no capítulo 4, versículo 7. Quando o Senhor fala, né? Mas se você fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta. À sua espera, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. A gente vê um princípio aqui, né? A questão do domínio próprio. Nós não podemos querer dominar o ser humano, o outro, né? Ser humano. A gente muitas vezes quer dominar tudo, né? Quer mandar nas pessoas, mas isso não convém a nós, né? A justiça, o Senhor que sonda os corações. O que a gente pode fazer é o quê? Dominar nós mesmos, que já não é fácil, tá? E eu penso aqui pelo Caim, né? O Senhor disse, o pecado está na porta, batendo. Cuidado, você tem que dominar.
Porque se você não dominar, como assim? O que é dominar? Se você deixar entrar dentro de você, você vai ter umas reações e umas ações que não agradam ao Senhor. Então você pode, querido professor, focar nisso com as crianças, que muitas vezes a raiva vem, a ira vem, a vontade de falar algumas coisas que não deve, mas nós precisamos dominar. Lembra do fruto do Espírito Santo? Domínio próprio. É um dos frutos, né? A gente tem que pegar lá na bolsinha do coração. A gente ganhou o Espírito Santo. A gente tem uma bolsinha, eu sempre falo, né, para os meus alunos, a gente tem essa bolsinha no coração. A gente tem que ir lá no coração abrir, pegar domínio próprio. Jesus, eu preciso de domínio próprio, me ajuda, me ajuda. Porque senão eu vou fazer coisas que não vão te agradar. Mas nessa história, você pode contar para as crianças o quê? Olha, ele não escolheu o domínio próprio. Ele escolheu deixar o pecado, ele abriu a porta e deixou o pecado entrar. E aí, o que acontece? É forte, né, gente? Isso aqui para as crianças, né? Um dia Caim chamou Abel para ir com ele até o campo. Chegando lá, longe da vista dos pais, Caim atacou Abel e matou o seu próprio irmão. Gente, eu acho isso tão forte, mas é a verdade. E a Bíblia, ela mostra toda a realidade do ser humano. Olha que ponto que um ser humano pode chegar. De lá matar o seu irmão. Olha a raiva, né? Expor essa raiva dessa forma. Ninguém mais pode ter visto aquele pecado além de Deus, né? Porque o Senhor vê todas as coisas. Eles fugiram, ele disse, vem cá, vamos lá no campo. Para os pais não ver, Adão e Eva não ver, mas o Senhor Deus viu. E o Senhor conversa com ele e diz assim, onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu, não sei, né? Parece algumas crianças que a gente conhece, não é, irmãos? Não é, professor? Não sei. Quem é que fez isso? Não sei. Por que tu bateu no amigo? Não sei. É complicado, né? Mas a gente precisa, sabe o que eu tenho aprendido? Facilitar a comunicação. Eu estou tentando pôr isso em prática com os meus filhos, com os meus alunos. Facilitar, né? E perguntar, você teve essa atitude, né? Você foi lá e empurrou o seu amigo caiu e se machucou. Eu queria perguntar para você, o que você sentiu nisso? Aí a criança, né, ela vai já, eu senti raiva, eu senti ira, fiquei com ódio. Eles falam, gente, a criança falam. Basta a gente saber como abrir aquela conversa. Porque se a gente perguntar assim para eles, por que tu fez isso? A criança, ela não vai te responder, assim como muitos adultos também não respondem, eles ficam, né, eles param. Não, pois é, nem sei por que eu fiz, meu Deus, por que eu fiz? A cabecinha deles lá a mil. Mas se a gente tenta conversar, olha só, o que tu sentiu? O que tu pensou neste momento? E você vai conversando, você sentiu raiva? Né, às vezes dá uma vontade, né? Mas você sabia que a gente não pode fazer isso? Porque é um sentimento, é uma sementinha no seu coração. E o seu coração é uma terrinha. E se você plantar essa sementinha, vai se tornar algo muito grande, uma árvore. Como, por exemplo, a sua atitude foi o quê? Eu estou dando um exemplo aqui, né? Foi empurrar o seu amigo. Então, a gente pode trazer esse exemplo de Caim e Abel para uma situação da sala de aula que vai acontecer, ou que você já passou na sala de aula com eles, né? Então, saber conversar, facilitar, né? Ali Deus é maravilhoso, né? Vocês acham que Deus não sabia o que tinha acontecido entre os dois? Mas Deus facilita a conversa. Deus dá oportunidade para ele se arrepender. E pergunta, onde está Abel, o seu irmão? Tipo assim, Caim, eu sei o que aconteceu. Eu quero ouvir você confessar. E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos e crianças, que eles precisam confessar o pecado. Mas daí Abel só respondeu, não sei, né? Ele já travou, porque o pecado já estava dominando ele. Então a gente tem que, dessa forma a gente consegue trazer para os nossos alunos, né? E aí o Senhor disse para ele, por que você fez isso? Ali, gente, eu circulei, que era a parte que eu disse para vocês que eu acho mais forte de todo o texto, tá? Por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Você vai preparar a terra para plantar, mas ela não vai produzir nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo, sempre correndo, sempre com medo, sempre se culpando.
Olha o que o pecado faz, né? Ele nos leva para longe da presença de Deus. A inveja, o ciúme, a raiva destrói os seres humanos e a sua relação com o Senhor, que é santo, perfeito e não se agrada do mal. Então essas emoções ruins surgem como semente no nosso coração, ou seja, bem pequenininha, eu até mencionei aqui, né? Se nós deixarmos, como fez Caim, elas crescerem geram morte, pois todo pecado de um jeito ou de outro leva à morte e a todo tipo de consequência ruim. Então nós estamos vivendo num momento, irmãos, e deixa eu só tomar um pouquinho aqui, que nós estamos tendo muita psicologia, tá? Muita questão das emoções, né? Muitos filmes sobre isso, que é legal de a gente conhecer, de a gente ver, mas para a gente saber conversar, certo? Agora, não falar para as nossas crianças que eles devem deixar ser dominado pela raiva, pela inveja, pela ansiedade, pelo ciúme, pela ira. A gente tem que mostrar para ele, você está sentindo isso, né? Pois é, a Pro também sente. É difícil, né? Mas a gente tem que levar ao Senhor. Sentimentos vêm da palavra sementes. Então, uma semente, muitas vezes a gente vai estar com a ingratidão no coração, mas a gente pode orar. Como, por exemplo, Senhor, eu estou aqui com essas sementes, Senhor, da raiva, da ira, da ingratidão. Eu quero lançar nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor pode transformar essa semente ruim que eu estou sentindo, esse sentimento ruim, em uma coisa boa. O Senhor pode transformar, eu levo ao Senhor. E nós ensinar os nossos alunos sobre isso. Porque a gente só está, muitas vezes, né, querendo cuidar do comportamento dos nossos alunos. Você tem que ficar sentadinho. Você tem que fazer assim, 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 assim. Só que às vezes a raiz de amargura está tanto no coração, a semente está ali, que o comportamento é só um reflexo daquilo que ele está sentindo. Então a gente tem que aprender a trabalhar lá no coraçãozinho, lá no profundo, que é só ele, o Senhor, que sabe, e conversar com os pais das crianças. Quantas crianças, tá? Vocês vão me entender que às vezes estão ali na sala de aula, são quietinhos, são comportados, ficam ali, esperam nós falar, mas depois a gente vê que fizeram algo assim absurdo ou que cresceram e se tornaram pessoas assim que a gente não imaginava. Nossa, mas na sala de aula ele é tão quietinho. Mas lá dentro, o comportamento era bom, não era? Mas lá dentro, como é que estava o coração? Então, se o comportamento ainda está sendo, né, assim que nos deixa às vezes maluca, desculpa a expressão, mas é uma forma de a gente poder conversar e dizer o que está acontecendo, qual é o sentimento, o que está passando aí? E conversar com os pais. Eu sempre digo, a gente precisa começar em casa. Os ensinamentos bíblicos em casa. A igreja e a escola são suportes e nos auxiliam. A gente vive numa sociedade que quer que a igreja e a escola que ensine e que eduque, né? Não, são totalmente diferentes. Né? Então, às vezes é legal, queridos professores, se você tiver oportunidade, faça uma roda de conversa com os pais, né? Chame os pais para participar de uma aula, envolva mais os pais. E eu sei que tem pais que infelizmente não querem, mas vamos tentar fazer a nossa parte, vamos lançar essas sementes da esperança, amém? Aí eu creio que os pais vão participar mais, tá bom? E aí, na figura 3.4 vai dizer, né, a melhor oferta, que o Senhor ele quer a melhor oferta. Mas qual é a melhor oferta? Gente, nada mais é do que o nosso coração. Essa é a melhor oferta. As sementes que estão no nosso coração, a gratidão, o amor, a alegria, a paz. E isso começa como? Por meio de um coração limpo através do quê? Da oração, nossa comunicação com o Senhor, da leitura, a obediência da palavra. Assim, os sentimentos ruins não terão espaço para crescerem. Por isso, diga não a tudo que entristece o nosso Pai Celestial. Não deixe que o pecado o impeça de oferecer a sua melhor oferta. Isso mesmo, devemos ofertar ao Senhor o que temos de melhor, que é um coração limpo, que ama fazer o que é certo. Aqui está a receita para os nossos primários. É aqui, por isso que a gente bate na tecla, né, professores? Batemos na... Lê a palavra, oração, isso e aquilo, e nananana. Tem que bater na tecla, temos que ser chato nisso. Vamos encharcar essas crianças com a palavra do Senhor, para que o comportamento venha a ser consequente de um coração limpo, um coração remido, um coração justificado pelo Senhor. Na aula anterior, então, a gente observou que a escolha de desobedecer teve o resultado de perder a vida eterna e está vulnerável a tudo. E daí, essa consequência continuou.
Passou para a próxima geração ali, né? Dos filhos de Adão e Eva. Então, a queda fez com que os nossos sentimentos e as nossas emoções, né, os nossos conflitos internos, resultassem em comportamento e conflitos externos bem difíceis, né? A ponto de querer matar o próximo. E a palavra do Senhor diz o quê? Ame o próximo como a ti mesmo. Mas daí a gente fica com raiva. E o Senhor diz que você não pode ser dominado pela raiva. Que muitas vezes você vai se irar, mas você não pode deixar isso te controlar. E é aqui, ó, é no coração, né? Uma luta constante, né? Então a gente pode trazer isso para os nossos alunos, amém? Eu creio que o Senhor vai iluminar você, em nome de Jesus, para você passar essa aula para eles. Vamos agora para as atividades, dicas de atividade? Desculpa, gente, desculpa. Só para reforçar aqui, tá? Eu deixei essa imagem aqui, ó, para você mostrar para eles. Você pode até imprimir essa imagem, né? Ó, tudo que eu falei, eu ilustrei aqui. Às vezes eu esqueço que eu faço as ilustrações, tá, gente? Acontece. Então, ó, a raiz, olha só essa árvore, olha a raiz dela. O que mantém essa árvore? É lá em cima, é as folhas verdes e os frutos? Não, o que mantém essa árvore é a raiz, né? Então, a raiz é como se fosse o nosso coração. O que está dentro do nosso coração? Como é que a gente reage? Às vezes até através da nossa boca. A boca fala do que o coração está cheio, então vai ser uma consequência do pecado ali, se mostrando se a criança deixar ser dominada por ele. Então você também pode trabalhar com essa forma, tá? Essas duas imagens, até deixei aí, ó, bem grandão, para você imprimir, recortar, quem sabe fazer plaquinha para as crianças. Você pode até fazer... Sabe o que? Você pode colar frente e verso, né? E fazer palitinho e girar, né? A boca fala do que o coração está cheio. Você vai girando assim, né? Como se fosse aqui o lápis. Você gira e a criança associa, né? O que está dentro do meu coração? Né? Será que eu estou falando realmente aquilo que agrada ao Senhor? Porque o comportamento, as palavras vão ser só, gente, um resultado. Mas a gente precisa aprender a trabalhar lá dentro o coraçãozinho deles. Agora sim, dicas de atividade referente a esta aula. Bom, a nossa lição já traz ali uns exercícios, eu sei que é corrida a nossa aula e muitos professores já preferem fazer da lição ali. Ok, continue isso mesmo. A gente traz aqui um extra, se caso você tiver oportunidade. Trouxe um pouquinho de matemática, sempre trago isso, né? Conte as ovelhas, que fala ali de Caim e Abel. Também trouxe a questão do encontre 7 diferenças. Ali, ó, um oferecendo um altar de sacrifício, né, do carneirinho e o outro levou os legumes. Aí tá a história. Trouxe aqui também o calendário sinaleiro. Aqui está assim, ó, senhores pais, este calendário tem por finalidade apresentar o comportamento diário de seu filho, visando uma parceria entre pais e professores para um melhor rendimento do aluno em sala de aula. E aqui, gente, sala de aula tanto EBD como sala de aula de escola, né? Solicitamos que assine no local ali, ó, indicado, no final de cada mês para registro de acompanhamento. Agradecemos a compreensão e a colaboração. Isso aqui eu peguei essa atividade, eu achei bem legal, né? Talvez não precise fazer... Eu não sei como é que é vocês aí, né? Não sei se os pais, às vezes tem criança também que não tem os pais, são os avós, os tios, mas aí você pode estar conversando, explicando ali, né? E o calendário sinaleiro, o que é? Quando é um pontinho vermelho é que precisa melhorar. E aí os pais podem anotar, por exemplo, domingo. Ai, domingo ele teve atitude tal. Vamos conversar sobre isso? E um vermelhinho, não. Preciso melhorar tal ponto. E os pais conseguindo ver, sinalizar. Então isso é uma ideia de criar essa sinalização entre os pais e as crianças e você, professor e igreja, né? Então tem que estar junto, parte dentro de casa, mas vai refletir nos ambientes, a gente sabe disso. Então aqui é uma forma de tentar ilustrar isso para eles, né, e os pais participar e as crianças ver o que eles precisam melhorar. E é legal anotar, né, deixar claro que os pais que não quiserem levar depois para a igreja para apresentar ou conversar com a professora, mas é para os pais anotarem e ver o que precisam melhorar com os seus filhos. O comportamento, né, ele é só uma amostra do que tem dentro do coração. Então, aqui é para ajudar os pais a investigar esse comportamento, tá bom? E eu deixei até uma dica ali de livro, ó. Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tripp. Gente, este livro... Ai, gente, é uma benção. Eu até suspiro, eu tô lendo, relendo, e é forte, tá?
Quantas coisas como nós pais podemos fazer. Talvez você também que é professora tenha os seus filhos, compre, né? E vamos incentivar mais os pais. Sabe que às vezes a gente faz tanta coisa pelas crianças, Ministério Infantil é tanto, olha, é carregado de coisas. Mas daqui a pouco nós vamos ter que ter o Ministério dos Pais. Porque a gente está tratando das crianças, só que a raiz das crianças também quem é? É os pais. Aí fica difícil, né? Às vezes a gente fala uma coisa, mas os pais em casa invertem. Claro, né? Não estou generalizando aqui os pais, tá, gente? Essa aula aqui. Mas eu estou querendo dizer para a gente tentar alinhar isso, porque o pecado está fazendo isso, né? Ele está desunindo as famílias, né? Então, isso é uma consequência também do pecado. Então, que a gente possa aprender a pastorear o coração e a mente dos nossos filhos. Deixe aí disponível essas plaquinhas, se você quiser levar para a sua sala de aula e mostrar, né? Muito bom, alerta e atenção, para você fazer com as crianças também esses emojis ou os indicativos ali, né? E isso seria para a nossa aula de hoje, número 3. Recadinhos, dúvidas, ficou alguma pergunta, alguma coisa mais particular que você quer me perguntar, você pode entrar no meu Instagram, Letícia Maria Vieira, com H, e a gente está lá para sanar suas dúvidas, para ajudar. Mas o alvo aqui não é eu, o alvo aqui, o que é o nosso canal aqui, né? Então aqui, ó, eu quero agradecer todos vocês pelos recadinhos aí, ó, da Ana Cláudia, da cantora Anne, da Rita, acho que é a Denise, todo aí, ó, o projeto que vocês vêm falando, que gosta da nossa aula, né? A Lu já é parceria, né, Lu? Tá sempre comentando aqui com a gente. Também tem os vídeos bíblicos também que participaram, a Ana Cláudia. Gente, tem muito recadinho legal e a gente quer agradecer vocês, né? A Edilma, a família Silva, a Elza, a Leidiane Carvalho, isso aqui referente da nossa aula 1 e um pouquinho sobre a nossa aula 2. Então, não deixe aqui, ó, de comentar, de dar o seu feedback, isso é muito importante. Se tiver dúvida, né? Às vezes a sua dúvida é a dúvida de outros professores, então comente ali que a gente vai estar auxiliando vocês. Sempre comento, às vezes eu observo que vocês mesmos se respondem e, né, a dúvida foi sanada, então a gente só dá um joinha. E é isso aí, né? Eu agradeço vocês também, muito obrigada pelo carinho de vocês, né? Que Deus abençoe sempre a aula de vocês, a vida de vocês. E esse feedback é muito legal, tá, gente? Muito legal mesmo. E é só estar ali comentando, compartilhando conosco. Teve também... Ixi, tem tanto, gente. Aqui eu só peguei alguns, tá? Tem a Ana também, ó. A Edilma comentou até nas 2 aulas, Edilma, ó. Brigadão, tá? E mais sou novo aqui no canal, já deixei meu like, já comentei. Como é que eu faço para pegar todo esse material que você disponibilizou? Embaixo aqui da minha aula tem um link ali azul, ó, link. Você vai clicar e você vai escolher a sua turma. Você vai escolher o primários porque você está assistindo primários. Depois de clicar no primários, você vai ter todo o material ali da aula. Vai ter aula 1, aula 2, aula 3, aí você vai escolher a aula e você vai ter todo o nosso projeto, nosso panorama sobre a maleta viajante, sobre a aula que está sendo ministrada, no caso ali é um exemplo que é a 2, né? Mas hoje aqui que é a 3, vai ter as atividades referente a 3. E aí você pode imprimir e usar e usufruir na sua sala que vai ser bênção do Senhor. Ok? Muito obrigado por estar aqui conosco para mais uma aula. Eu espero vocês para a nossa 4ª aula. Que Deus abençoe fortemente. Fiquem firmes aí, ok? Tchau, tchau!